Oi, oi, gente querida, tudo bom? É um prazer estar com você hoje aqui. Não esqueça de, agora que você entrou, e se você está vendo outros amigos entrando aí também, tentem se comunicar, estimular cada qual ao outro, para que todo mundo se inscreva no canal. Inscreva no canal, aperte o sininho e deixe o like, porque é a única linguagem que esse algoritmo entende. Aí a plataforma empurra a gente para mais visibilizações de outros. Então é fundamental que eu conte com a sua ajuda nesse sentido. Inscreva-se, aperte o sininho, deixe seu like, tá bom? Olha só, ontem a última coisa que eu falei foi acerca daquele cantar do galo. Depois de Jesus ter explicado tanta coisa, nesse momento final, nessa expressão do apocalipse existencial de Jesus, Apocalipse como revelação, como tirar do véu, abrir a cortina, para eles verem mais intimamente, mais para dentro. E foi por isso que nós deixamos a narrativa de Mateus no capítulo 26 e viemos para João no capítulo 13, porque João fala do mesmo dia, da mesma hora, do mesmo grupo, da mesma ocorrência, com uma quantidade enorme de assertividades e de revelações e de exposições que Jesus fez daquilo que até então não tinha sido tão clara, explícita e visceralmente tratado com eles. E ele vem fazendo isso. Mas como a gente já viu em diversas ocasiões anteriores no Evangelho de Mateus, há um bloqueio na mente desses discípulos, entre os quais o mais bloqueado é Pedro, para entender o significado do sofrimento, da dor, da injustiça, da iniquidade, da tortura, da morte, da cruz. E ele não consegue crer em ressurreição. Então, conquanto Jesus termine sempre tudo que ele diga a respeito do seu sofrimento, concluindo dizendo, mas ao terceiro dia ressuscitará, Pedro para quando diz, então o matarão e ele morrerá na cruz. Aí Pedro, baixa as cortinas, não ouve mais, se bloqueia todo. Isso ficou bem demonstrado no curso de diversas ocasiões em que esse assunto volta de um modo ou de outro, e a gente vai vendo as alternâncias do tipo de bloqueio que vai sendo desenvolvido. Até que no final, o bloqueio já era uma tristeza profunda que se abatia sobre ele, Pedro, e sobre os demais, e a tristeza os impedia de ouvir. Quando você percebe que tem alguma coisa muito doída chegando, tem muita gente que entra num processo de evasividade permanente, de qualquer que seja o anúncio da realidade ou a verdade da realidade. É o que está acontecendo com eles. E aqui, depois de Jesus ter falado tanta coisa íntima, que ele nunca tinha tratado antes, até mesmo da questão do traidor e de Judas, e eles perguntam e Jesus responde, e dá um sinal, é aquele a quem eu entregar o bocado de pão molhado no vinho, e faz isso e entrega a Judas. E Judas sai. Eram coisas que, para quem estivesse com capacidade cognitivo-interpretativa e aberto para os sinais e as interpretações do significado do drama e do movimento humano, das ações humanas, todo mundo entenderia que tinha uma coisa muito grave acontecendo. E como eu disse ontem, eles já tinham sentido antes. Jesus já tinha falado e eles ficaram querendo saber quem era que trairia. Aí Jesus diz, mas o bloqueio está lá. Aí vem Pedro com aqueles argumentos, dizendo, escuta, mesmo que esse caminho que tu dizes que nenhum de nós vai poder te seguir e acompanhar agora, seja a morte, olha para mim, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. E eu terminei falando ontem dessa loucura de discípulos, de cristãos, que acham que eles precisam defender Deus, precisam defender Jesus,
que a igreja é a salvadora de Jesus nesse mundo. Que sem igreja Deus está perdido, sem igreja Jesus está lascado. Sem crente gritando, entrando, sendo chato, apurrinhando, invadindo, desrespeitando, sendo intolerante e metendo o peito, abruptuzadamente. Deus não tem como falar, não tem como se expressar, não tem como se revelar, não tem como se dar a conhecer. Jesus, o Jesus do cristianismo é absolutamente dependente do clero, dos líderes e do corpo coletivo chamado de igreja. Todas elas vestiram para si essa arrogância de Pedro, na ignorância dele. Eu dou a minha vida por ti. Não se preocupa, não. Eu banco, eu fico na frente, ninguém vai te tocar. E boa parte da loucura que a gente vê acontecendo no cristianismo, no mundo inteiro, decorre dessa síndrome de Pedro. De achar que você pode defender Deus. Tem alguém falando bobagem, aí você não se aguenta. Você tem que se levantar e daqui o presente ninguém fala mal do meu Deus. Aí são esses apatetados que vão fazendo as coisas ficarem mais insuportáveis, mais horrorosas, porque são ignorantes, são burros, são totalmente nonsense, não têm nenhuma autopercepção, não se enxergam, não se ouvem. E acham que a gente pode ser expressão da fidelidade ao reino de Deus através da falastrice, da gritaria e dessa pseudosadia que se manifesta assim entre crentes, dando testemunho, como a gente vê, é tudo igual. Mas na hora que o bicho pega, Jesus diz, olha, vai chegar uma hora em que o bicho vai pegar, e é logo, logo, que eu oro para que você pelo menos entenda o galo. Porque as minhas palavras você não entende. Eu estou dizendo que agora não. Nenhum de vocês pode ir e nem ficar no meu lugar. Eu vim a este mundo para isto e para cumprir essa finalidade. E sozinho e mais ninguém. Vai chegar uma hora em que aí sim vocês me seguirão na hora certa e passarão para onde eu vou. E eu acolho vocês. Acolherei. Todavia, nesse instante, nenhum de vocês é um momento da minha solidão absoluta com o Pai. É um momento de desamparo. E o sentimento é de desamparo até de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? É desamparo geral, existencial, que vai me acometer. E você está achando que eu não sei o que vai me acontecer? E que eu tenho alguma expectativa que apareça o Pedro de capa, com um P no peito, Super Pedro, para me salvar da cruz? Se enxerga, garoto. Em verdade eu te digo que tu darás minha vida por mim jamais. Na realidade, eu te digo que jamais cantará o galo daqui para frente, que tu ouças 3 vezes o canto do galo e que não esteja acontecendo exatamente no momento da tua negação, da tua mais profunda contradição, onde tu não só vais me negar, mas tu vais negar todo tipo de relação que tu possas ter tido, ou tenhas, ou queiras ter ainda comigo. Tu vais negar a essência da tua alma, até a tua própria identidade, até o teu próprio eu. Tu vais entrar em dissolvência. Tu não aguentas nada. E foi aí que paramos ontem, comigo dizendo que quando, depois de falar tudo, Jesus apresenta o galo, é porque a gente está numa situação que talvez só mesmo o canto do galo seja alguma coisa que a nossa idiotice capte como sinal de que a gente não aguenta muita coisa. E que nenhum de nós pode abrir mão de ser cuidado, protegido,
e de ter na intervenção de Deus o alívio e o socorro para as nossas muitas tribulações e tentações e angústias e pavores que podem nos acometer na vida e que frequentemente nos acometem a todos. Pelo menos, Pedro, lembra do galo quando acontecer.